Olá, meu nome é Milton Etas, sou professor há mais de 35 anos. Iniciei a carreira ministrando aulas de algumas disciplinas para escolas de ensino médio e pré-vestibulares. Posteriormente, comecei a atuar em cursos preparatórios para concursos públicos. Dentre as disciplinas que ministro, tem matemática, contabilidade, raciocínio lógico, matemática financeira, estatística e outras. Nesses mais de 30 anos, preparando candidatos para prestar em concursos públicos, tive a satisfação de ter vários alunos aprovados em primeiro lugar, inclusive em concurso de âmbito nacional, como concurso para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e vários outros concursos. Hoje o objetivo é fazer uma análise do conteúdo programático da disciplina de raciocínio lógico, do último edital para concurso da Polícia Civil da Bahia, para o cargo de investigador, que ocorreu em 2018, cuja banca responsável pela avaliação dos candidatos foi a Fundação Bunesp. Trago aqui para vocês uma parte do edital que trata do conteúdo programático. Então temos aqui a prova objetiva contendo 70 questões de conhecimentos específicos e 30 questões de conhecimentos gerais. E a prova discursiva, 2 questões. Então essas 100 questões aqui da prova objetiva e mais essas 2 da prova discursiva, tempo para o candidato 5 horas. Nossa matéria está aqui dentro de conhecimentos gerais, tá? Nós vamos tratar de raciocínio lógico. Então, as questões de raciocínio lógico da prova era uma dessas 30 questões aqui. Nessa prova, caíram 3 questões de raciocínio lógico. Conteúdo programático de raciocínio lógico do edital aqui, de 2018, vocês têm aqui. Conteúdo programático. Estruturas lógicas, lógica de argumentação, analogias, inferências, deduções e conclusões, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples compostas, tabela-verdade, equivalências, leis de Morgan, diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, princípios de contagem e probabilidade, operações com conjuntos e o raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Então, esse aqui foi o conteúdo programático de raciocínio lógico do último concurso da Polícia Civil da Bahia. Para estudar, vocês percebam que é adequado que o candidato separe todo esse programa em 2 partes. A primeira parte, tratando de lógica, que vai do item 1 até o 4, seria a parte de lógica, tabela-verdade. Quem já estudou deve saber o que eu estou falando sobre proposições simples e compostas, tabela-verdade, lógica de argumentação, e conectivos lógicos, essa parte de lógica. Então, ele representa uma boa parte do conteúdo aí, tá? Eu diria 70% do conteúdo. Então, se fosse arriscar, de 3 questões, se o próximo concurso cair em 3 questões de raciocínio lógico, 1 ou 2 fatalmente será sobre esse assunto. Um desses 4 itens aí, dentro desses 4 itens. Já esses 3 últimos itens aqui, se refere à matemática, gente. Contagem, princípios de contagem, probabilidade, operações com conjuntos e problemas envolvendo números, problemas aritméticos, números, desenhos geométricos, né? Figuras geométricas, quadrado, retângulo, e matriciais, ou seja, problemas envolvendo elementos, ou figuras, ou números, letras dispostos em forma de matriz, linhas e colunas. O candidato tentar descobrir alguma coisa. Então, isso aqui, o objetivo para se preparar para esse tipo de questão, tem que treinar bastante, pegar várias provas anteriores e treinar. Então, como eu já disse, para estudar adequadamente para essa prova, seria bom que o candidato separasse todo esse conteúdo em 2 partes. A primeira parte, que trata de lógica, que vai do item 1 até o item 4,
que eu sugiro que você se dedique um pouco mais, porque ele representa, como eu já disse, em torno de 70% de todo o conteúdo da prova. E o restante, que são os 3 últimos itens, que é da área de matemática. Tá? Contagem, probabilidade, operações com conjuntos e outros tipos de problemas. Então, seria bom separar em 2 partes. Outro detalhe, esta sequência que aparece no edital não necessariamente é a sequência mais adequada para alguém estudar. Primeiro, se você é o tipo de candidato iniciante, ou seja, tem muita coisa que você não viu, por exemplo, você nunca estudou esse assunto chamado lógica aqui, ó. Então é importante que você estude ele numa sequência mais didática possível, tá? Para você entender a matéria. Já, se você já tem conhecimento dessa matéria, já vem estudando há algum tempo, para outros concursos e tal, aí não tem problema você estudar em qualquer sequência a matéria, porque você já conhece o assunto. Mas para quem está começando, é importante seguir uma certa sequência didática mais apropriada. E no edital, não necessariamente eles colocam os assuntos em ordem didática. Tá? Então, em primeiro lugar, se você não sabe qual seria a ordem didática, seria aconselhável você procurar uma orientação de alguém, de algum professor, para dizer para você qual seria a sequência mais adequada para estudar. Tá? Principalmente se você não tem muito conhecimento do assunto. Qual a sequência mais adequada para estudar. E, no caso de matemática, seria uma revisão, né? Quer queira, quer não, todo mundo estudou matemática aí, quem tem ensino médio completo, viu de uma forma ou outra, viu todos esses assuntos aqui, contagem, probabilidade, operações com conjuntos, matriz, geometria, aritmética. Só essa primeira parte aqui, de 1 ao 4, que trata de lógica, nem todo mundo estudou isso aí. Geralmente quem estudou para concurso. Isso aqui quase não é visto no ensino fundamental ou médio. Ultimamente, eles estão tentando encaixar esse assunto nas escolas. Né? Já devem ter encaixado alguma parte disso nas escolas. Tá? E aqui eu trouxe para vocês, tá, um desmembramento desses tópicos aqui e até uma sugestão de como estudar esses assuntos. Qual é a sequência mais adequada para você estudar. Eu trouxe aqui um resumo do conteúdo programático, mas não necessariamente na sequência que está no edital. Ó. A sequência que está no edital é essa que eu mostrei aqui. Então, eu coloquei os tópicos numa sequência mais didática, mais apropriada para quem está aprendendo. Mesmo para quem já sabe, é bom colocar numa sequência didática mais apropriada. Por quê? Didática. Porque um assunto puxa o outro. Você aprende um assunto, aí você usa esse assunto para o próximo assunto e assim por diante. Cria uma sequência lógica. E na hora de estudar, então, o adequado seria o quê? Ó? Começar com esse tipo de estruturas lógicas aqui, obviamente, quem nunca estudou esse assunto, né? Ver o conceito de proposição, classificação simples e composta, tabela verdade, o que é a tabela verdade, como se monta a tabela verdade, e aprender os conectivos lógicos. Esses conectivos seriam os operadores matemáticos, operadores lógicos, aqui em matemática. Quando você aprende os números em matemática, você aprende lá os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você aprende a operar com esses números, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Em lógica, é parecido, tá? Você aprende as proposições, tá? São várias proposições, e você aprende a operar com essas proposições, operar entre aspas. E para isso você precisa das operações lógicas. E essas operações lógicas são esses chamados conectivos lógicos aqui, ó. Também chamados operadores lógicos. Os básicos são esses 5 aqui, ó. Conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e negação. É isso aí. Então, existe uma certa semelhança com matemática, mas tem as diferenças, tá? E também tem uma certa semelhança com a língua portuguesa. Por quê? Porque essa proposição aqui, ó, mencionada, o que é proposição? É uma sentença declarativa, né? Uma afirmação, uma frase que representa uma afirmação. Por exemplo, amanhã não haverá aula. Isso é uma proposição. Então, isso aí você aprende nessa matéria. E todo candidato que se presta tem que decorar essa tabela aqui de conectivos lógicos, que isso é muito cobrado em prova, tá? Isso aqui, ó. É que nem decorar tabuada, gente. Tem que saber decorar essa tabela, que vai permitir você resolver várias questões sobre o assunto. O segundo tópico, como eu já disse, não necessariamente na sequência do edital. Ó. O edital traz esse como terceiro, ó, lógica sentencial. E como segundo, ele traz lógica de argumentação.
tá? Mais adequado é você estudar primeiro lógica sentencial. Por quê, gente? Essa parte da matéria, lógica sentencial ou proposicional, você vai utilizar esses conectivos que você aprendeu aqui, ó. Então, você aprendeu as proposições, como se fossem os números em matemática, e você aprendeu a operar com essas proposições, operar com os conectivos, né? E aí você vai começar a utilizá-lo, né? Aplicar isso que você aprendeu. É que nem matemática, você aprende os números, você aprende as operações, aprende a somar, subtrair, multiplicar, dividir, e aí você vai resolver esses problemas envolvendo essas operações. Uma expressão aritmética, resolver um problema de matemática. Basicamente isso. Então, lógica proposicional seria isso. Você pegar isso que você aprendeu aqui, ó, as operações, tal, a montagem da tabela, e resolver exercícios envolvendo essas proposições aí e utilizando esses recursos aqui, que são os operadores lógicos. E aí vem a classificação de proposições compostas, tautologia, contradição, contingência. Isso aqui não está explícito no programa, mas é bom saber, que isso aqui pode ser cobrado na prova. E as equivalências lógicas aqui, ó, como cita no edital aqui, equivalências, tá? As principais são essas 6, é importante você saber as 6, tá? E aqui, dentre as 6, tem 2 famosas, chamadas leis de Morgan aqui, a terceira e a quarta, como consta no programa aqui, ó, leis de Morgan. E aí, o terceiro tópico que eu coloquei como terceiro, por questões didáticas, lógica de argumentação. Tá? Argumento também são problemas onde você aplica isso que você aprendeu. Ó. Você aprendeu os conectivos, aprendeu a operar com esses conectivos, e agora você vai resolver vários problemas envolvendo esses conectivos, essas proposições. Tá? E uma das aplicações é essa aqui, ó, resolver problemas de argumentação. Por exemplo, um exemplo de argumento é: se eu estudar bastante, seria aprovado no concurso. Eu estudei bastante, logo fui aprovado. Isso aí é um exemplo de argumentação, tá? Que você vai estudar na parte de lógica. E aí você vai ter aplicação disso, você aprende a analisar um argumento para ver se ele é válido ou não, e aí você vai resolver problemas envolvendo esses argumentos. Tirar conclusões, tirar deduções, fazer inferências. Isso aqui, ó, seria a aplicação disso. E também você vai estudar esses chamados quantificadores, chamado todo, algum e nenhum. Tá? Eles são parecidos com esses conectivos aqui, gente. Conectivos aqui, as operações lógicas, só que ele é mais generalizado. Todo mundo, ao invés de citar uma pessoa, João Pedro, todo mundo estudou para a prova. Não é dizer só João estudou para a prova. Então, chamam quantificadores, se apresenta quantidade. Algumas pessoas, todas, ninguém. E aqui nessa parte da matéria você estuda as chamadas proposições categóricas. Tá? Vai resolver problemas envolvendo proposições categóricas. O que são proposições categóricas? Proposições envolvendo esses quantificadores aqui, ó, todo, algum e nenhum. Então, aqui na lógica proposicional, aqui no item 2, você estuda proposições. Lembra que eu falei que proposições são afirmações? Envolvendo esses conectivos aqui, ó. Conjunção, Mário é engenheiro, Paulo é advogado. Mário é engenheiro e esse aí é um conectivo lógico chamado conjunção. Paulo é advogado. E aí tem proposição categórica, que é assim, ó, todo leão é carnívoro. Essa palavra todo é um quantificador. Tá? Isso, todo leão é carnívoro já é uma proposição chamada categórica. Tá? Não é que nem Márcio é engenheiro. Todo leão é carnívoro. Já está generalizando aí, tratando de conjuntos. E para resolver vários problemas, você usa essa técnica aqui, ó, chamada diagramas lógicos, que você aprendeu lá em teoria dos conjuntos, algo semelhante. Mas aqui, a interpretação é um pouco diferente, tem que ter cuidado. E aí, o item 4 aqui que eu sugiro que você estude é a chamada lógica de primeira ordem. O que é essa lógica de primeira ordem? Você vai resolver problemas envolvendo essas proposições categóricas, que contém esses quantificadores aqui, ó, todo, algum e nenhum. Então, tem vários problemas envolvendo esses quantificadores e você vai resolver.
que são as lógicas de primeira ordem, tá? E para isso seria adequado saber decorar essas tabelas também, ó, tá? Como aquela tabela que eu mostrei no começo, tabela verdade das proposições aqui, ó, é como saber tabuado isso aqui, ó. Quando se trata de quantificadores, todo, algum e nenhum também, é muito importante você saber decorar essas duas tabelas aqui, gente, como se faz equivalência e negação de proposições envolvendo todo, algum, nenhum. E a parte de matemática, operações com conjuntos, ó, você aprendeu isso desde a quinta série do ensino fundamental, união, interseção, mas o que mais cai em prova são aqueles problemas do tipo assim, ter um grupo de estudantes, uma parte desses estudantes leem o jornal A, outra parte lê o jornal B, outras leem os dois jornais, quantos não leem nenhum dos dois jornais? Assim, é um problema desse tipo, que muita gente conhece. Pode envolver 2 ou 3 conjuntos. Mais que 3 é difícil cair em prova. E princípio de contagem e probabilidade. Contagem, pelo que consta aqui no edital, ó, princípio de contagem, quando o edital, a banca cita princípio de contagem, eles não aprofundam muito nesse assunto. Então, os problemas que caem na prova, você consegue resolver meio que intuitivamente, tá? Usando o chamado princípio aditivo e multiplicativo, ou seja, usando soma e multiplicação. Você consegue resolver os problemas sem muitas formas. Agora, se o examinador responsável para preparar a prova estiver de mau humor, de repente, ele pode cobrar mais a fundo o assunto, tá? Apesar de ele citar problemas de contagem, ele deveria cobrar isso só superficialmente. Às vezes, já aconteceu em prova, no edital eles citarem problemas de contagem e cobrar mais a fundo o assunto. Como assim mais a fundo? Você estudou na escola, no ensino médio, análise combinatória, ó, fatorial, arranjo, permutação, combinação. É isso aqui, gente. Então, quando os problemas são um pouco mais complexos, aí você faz uso dessas fórmulas de análise combinatória. Muita gente odeia essa parte, né? Tem várias formas para decorar. Fórmula do arranjo, permutação, combinação. Quando que usa arranjo? Quando que usa permutação? Bom, olha, normalmente, já falei, não é muito comum eles cobrarem essa parte da matéria quando citam problemas de contagem. Para eles cobrarem na prova, eles deveriam citar, assim, análise combinatória, ou mesmo arranjo, permutação e combinação. Agora, quando cita só problema de contagem, normalmente você consegue resolver meio que intuitivamente. Mas, se você tiver tempo, eu sugiro que você dê uma estudada nessa parte aí. Vai que eles resolvam cobrar, tá? Não adianta querer entrar com recurso. Eles não vão anular. Já aconteceu isso em prova. E depois, probabilidade. Probabilidade você também estudou na escola, né? Ensino médio. O importante é saber calcular. E probabilidade. Probabilidade é basicamente porcentagem. Porcentagem. E, como eu já sempre digo, se o examinador estiver de mau humor, ele pode cobrar um pouco mais a fundo esse assunto de probabilidade, tá? E aí, ele pode cobrar algum problema que você precise utilizar esta fórmula aqui, ó. Eu acho que a chance é muito pequena disso ser cobrado na prova de vocês, da Polícia Civil. Só que, como eu já disse, se o examinador estiver de mau humor, de repente ele pode cobrar isso aqui, tá? Então, se você tiver chance, vai estudar. Isso aqui, ela tem mais a ver com a parte de estatística. Em estatística, você estuda um assunto chamado distribuição binomial. Então, é basicamente essa fórmula que você utiliza. E, às vezes, cai em prova de raciocínio lógico. Tá? Quando eles citam probabilidade, eles podem cobrar um problema que você tem que usar e resolver usando esta fórmula. Qual seria um exemplo de aplicação desta fórmula? Certo? Então, como já disse, gente, depende-se do estado de humor do examinador, de cobrar fundo ou não. Então, vou dar um exemplo de aplicação dessa forma. Você tem uma urna e tem bolas brancas e azuis dentro da urna, misturadas. Já viu o problema desse tipo? E aí você vai retirar uma certa quantidade de bolas dessa urna. Aí, digamos que essa urna tem 6 bolas brancas e 4 bolas azuis, total 10. Aí você quer retirar 3 bolas. Qual é a chance dessas 3 bolas que você retirar, exatamente 2 serem brancas? Se você fizer à mão, isso dá um trabalho beleza. De novo, gente,
Tem uma urna com 6 bolas brancas e 4 azuis, todas do mesmo tamanho e o mesmo peso, só difere pela cor. Aí você vai retirar 3 bolas, tá, dessa urna, sem reposição. Tira, deixa de lado, tira, deixa de lado, sem reposição. Ou pode ser mesmo com reposição, às vezes pode cobrar com ou sem reposição. Aí você quer saber qual é a probabilidade de você, dessas 3 bolas que você retirou, duas delas serem, exatamente duas serem brancas. Somente duas, nem mais nem menos. E se usa essa forma, você acha direto a resposta. Mas tem que saber essa forma. E você observa que essa forma aqui precisa da forma de análise combinatória, que é a combinação. Combinação, que eu mencionei aqui atrás. Ó. Fórmula da combinação faz uso aqui. Como já disse, quem tiver tempo de estudar isso, tá? A chance disso ser cobrado é muito pequena. Tá? Eu coloquei aqui como um complemento apenas. Isso que eu estou falando é com base nas provas anteriores, certo? Mas eles podem, de repente, mudar o estilo. Gente. E, finalmente, esse último tópico aqui, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Muita gente se pergunta o que ele quer dizer com isso, né? Será que vai cair matrizes determinantes sistemas? Nossa, esse assunto é bem complexo, tá? Porque complexo não, é extenso, na verdade. Não é tão complexo, mas é extenso, tá? É muita coisa para estudar. E muita gente já teve dificuldade na escola de ensino. Quando eles citam, sim, na prova, gente, ó, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos, matriciais, na verdade, são problemas de raciocínio, tá? Não precisa nem fórmula para você resolver. É que em alguns problemas vai aparecer uns desenhos, por exemplo, um retângulo, um quadrado, figuras geométricas, por isso que eles falam um problema geométrico, tá? Mas é tipo psicotécnico. E às vezes tem número, tá? Qual é o próximo da sequência? Tem uma sequência de números lá, assim, ó, 2, 5, 8, 11. Qual é o 20º termo da sequência? Números. Por isso chama problemas aritméticos, que envolvem números. Ou geométricos, envolvem figuras. Ou matriciais. O que significa matriciais? Você tem vários elementos ordenados de uma certa maneira. Ó. Tem várias filas de números, ou elementos, figuras assim. Aí você quer saber lá qual vai ser o quinto elemento da 20ª linha desse quadro de valores, ou de figuras. E você vai ter que descobrir. Então, para ilustrar para vocês, gente, esse último item, que muita gente não sabe, eu trouxe aqui alguns exemplos de questões que caíram em prova da Bunesp, tá? Sobre esse tema aí. Exemplos aqui que eu trouxe aqui, ó, questões de provas da Bunesp. Olha aí. Concurso para Guarda Municipal da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, 2020. Esse problema aqui, ó, considere que a soma dos algarismos do número 9357 seja 9 mais 3 mais 5 mais 7 igual a 24. Somou os algarismos do número. Ó. Pegou o número 9.357, somou os algarismos, deu 24. Sendo assim, a soma dos algarismos do próximo elemento da sequência numérica é igual. Então, o que ele quer? Ó? Isso aqui é um problema aritmético, como diz aqui. Ó, problema aritmético. Porque aritmético envolve números. Você tem que descobrir qual é o próximo número que vem depois, nessa sequência. Ó, 32, 128, 512, 2048, 8.192. Descobrir quem é o próximo número. Descobrindo ele, o que você vai fazer? Somar os algarismos e dar a resposta. Alguém fala, mas e como que eu vou descobrir? Bom, quando você pega uma sequência dessa, um macete, uma dica qual é? Veja a diferença entre o primeiro e o segundo número, por exemplo, e vê a diferença entre o segundo e o terceiro. Então, geralmente, nessas sequências, de um número para o outro, você vai somar um valor, tipo uma progressão aritmética. Soma sempre a mesma quantidade, ou multiplica por algum número, sabe? Ou vai aumentando, de primeiro para o segundo soma 1, do segundo para o terceiro soma 2, e assim por diante. Você tenta descobrir a lógica disso, a lógica da sequência. Na hora que você descobre a lógica, você vai tentar descobrir qual vai ser aquilo que está pedindo. Nesse exemplo, por exemplo, gente, ó, se vocês olharem aqui, ó, qual a relação que existe entre 32 e 128? Se você fizer a diferença de 128 para 32, dá quase 100. Mas aí você vê que a diferença de 128 para 500 dá mais que 100. Então parece que não está somando um número aí de um para o outro. Aí você tenta a multiplicação. Aí você vê que número que você multiplica 32 para dar 128. Tá? 4. Por exemplo, 4 vezes 32 dá 128.
Aí, se eu multiplicar 128 por 4, dá 512. Alguém falou, nossa, como que eu vou enxergar isso? Gente, infelizmente, tem que treinar, tá? Tem que fazer bastante exercício para você conseguir, quem sabe, enxergar a solução de um problema desse numa prova. Então, eu sugiro pegar bastante exercícios de raciocínio lógico, tem de concursos anteriores aí, principalmente da Fundação Unesp, e praticar. Porque daí, quanto mais exercício você fizer, maior a chance de cair algo parecido. Daí, se você já viu alguma vez, isso aqui é parecido com aquilo que eu fiz. Tranquilo, você já ganhou a questão. Tem questão que às vezes o cara fica e não descobre a saída, gente. Não dá para ficar meia hora numa questão na prova, né, gente? Você tem 2 minutos, no máximo 2 minutos e meio para cada questão na prova. Tá bom, gente? Às vezes você pode levar mais tempo numa questão, mais de 2 minutos, 3 minutos, e menos na outra, para compensar. Mas é isso. Não pode ficar muito tempo na questão, não. Então, se você observar aqui, ó, você vai ver que se você pega o primeiro número 32 e multiplica por 4, dá o segundo, ó, 128. Se multiplicar esse por 4, dá 512. Se multiplicar por 4, dá 2048. Então, você está multiplicando por 4. Quer dizer que o próximo número seria pegar esse 892 e multiplicar por 4. Pegar o resultado e somar os logaritmos. Aí se marca a resposta aí. Nem vou fazer aqui para vocês. Estou só ilustrando. Tá? Bom, até podemos fazer, né? Vai dar tempo. Então, só que eu vou fazer na calculadora aqui, né? Xarope, né? 8.192 multiplicado por 4. Então, vamos ver na calculadora aqui. 8.192 multiplicado por 4. Na prova lá, lógico que não pode usar calculadora, né? Você vai fazer isso à mão. Eu só vou fazer na calculadora aqui, gente, para a gente não perder muito tempo, tá? O objetivo aqui é só analisar o edital. Então, é 8.192 vezes... Travou aqui. Vamos ver aqui. 892 vezes 4. Olha lá, 32.768. Aí você soma os algarismos. 3 mais 7, 10. 8 mais 2, 10. Dá 26. 26 a alternativa A. Tá aí, ó. Resolvido. Então, o próximo número da sequência aqui é o número 32.768. Somando os algarismos vai dar 10, 26. 26. Letra A. Aqui, ó. Esse aqui é o outro. Aqui está marcado o número 4, mas na verdade é o número 2. Esse aqui caiu na prova de especialista em regulação, cargo de especialista em regulação, da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, 2018, ó, Fundação Unesp também. Olha lá, considere a sequência de figuras, em que as primeiras são essas aqui, ó. Temos aí 6 figuras, estão vendo? Geométrico. Aí, problemas geométricos, ó. Tem desenho aqui, geométrico. Então, triângulo, quadrado, pentágono, vocês lembram? 5 lados chama pentágono. Está até escrito embaixo o nome da figura aí. Hexágono, trapézio, losango. Então tem essa sequência de 6 figuras aqui. 6 primeiras. Ele diz que sabendo que a 7ª figura é igual à primeira, a 8ª é igual à segunda, a 9ª é igual à terceira e assim por diante. Ele quer saber qual vai ser a figura de número 148. Gente, então essa sequência se repete, gente, ó. Então vocês viram que o primeiro é um triângulo, o segundo é um quadrado, o terceiro é um pentágono, o quarto é um hexágono, o quinto é um trapézio, o sexto é um losango, o sétimo vai ser de novo um triângulo, então vai repetir de 6 em 6. O grande segredo é esse. Essa sequência se repete de 6 em 6. Então o que você faz, gente? Você pega esse 148 que ele pediu, ó, o de número 148, e você divide por 6. O que significa, gente? Se essa divisão der exata, se esse número 148 for múltiplo de 6, se dividir por 6 der exato, e aí quer dizer que a figura de número 148 seria esse último aqui, ó, sexto. Que todo múltiplo de 6 vai ser essa figura aqui, ó. Todo múltiplo de 6 é essa figura aqui, losango. Por exemplo, esse aqui é a sexta figura. O próximo, que é um losango, é a figura de número 12. Depois 18. Então, todo múltiplo de 6 vai ser um losango. Se esse número aqui for múltiplo de 6,
ele vai ser um losango. Aí você divide por 6. Divide por 6 dá 14 por 6, dá 2, 12, sobra 2, 28 por 6, 6, 4, 24. Não é divisível por 6, sobra 4. O resto é 4. Sabe o que significa? E você pega esse resto e conta. Ó, como o resto é 4, depois do losango vem o triângulo, o quadrado, o pentágono, o quarto é o hexágono. Então, como o resto é 4, você conta a quarta figura. Vai ser a de número 148, que é um hexágono, alternativa B. E, finalmente, um exemplo aqui de problema matricial, que o edital diz aí. Matricial. Aqui, matricial. Aqui um exemplo aqui. Questão da Unesp também, ó. Para agente administrativo da Câmara Municipal de Indaiatuba, 2017. Ó. Considera a distribuição de números naturais aqui pelas linhas da tabela. Ó. Então temos aí os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí, até 18 aqui, continua. Linha 1, linha 2, linha 3, aqui essa coluna representa a linha, e aqui as posições dos números aqui, ó, na linha. Mantida a lógica de distribuição, a terceira posição da linha 92 vai constar o número ímpar K. Na sequência de números naturais ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7, o 7 ocupa a quarta posição. Ele quer saber a posição no número K na sequência de números ímpares. Resumindo, gente, você preencher nessa tabela aqui, ó, 1, 2, 3, até a linha de número 92, ó, 92 linhas. O terceiro número dessa linha 92 aqui, vai estar aqui, ó, nessa posição, ele está falando que é um número ímpar, que é para você descobrir quem é. Qual o número ímpar? Que ele chamou de K. Vai ser um número ímpar, que vai estar nessa terceira posição aí. E aí, quer saber qual vai ser a posição desse número que você vai achar aqui, o K, nessa fila de números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então, a primeira coisa você tem que descobrir qual vai ser o número que vai estar aqui. Para isso é fácil, gente. Ó. Cada linha tem 6 números. Então, para você chegar na linha 92, você tem que multiplicar por 6 para saber quantos números vai ter até lá. 92 linhas, cada linha tem 6 números, você vai ter 552 números. A linha 92, até o final da linha 92, são 552 números. Só que ele quer o terceiro número dessa linha. Como cada linha tem 6, você tira 3. Por quê? 552 estaria na sexta posição, ó, da linha 92. Como você quer ficar na terceira, você subtrai 3. Então, seria o número 594 aqui. O número que estaria aqui. É 594, não, 549. Agora, para saber a posição dele, então, como eu já disse, gente, você faz 92 vezes 6, vai ter a quantidade de números que vai ter até completar a linha de número 92. Só que ele quer o número que está na terceira posição. O número que está na terceira posição é o número 549. É só pegar o 552 e subtrair 3. Esse é o número 549. Agora, quer saber a posição desse número na sequência de números ímpares? Ó, o 549 é um número ímpar. Como se descobre a posição dele, gente? É simples. É só você somar 549, somar 1 e dividir por 2. Dá 275. E por que somar 1 e dividir por 2? Simples, gente. Olha aqui que interessante. Ó. Nesses números ímpares, olha, pega esse número 3. O número 3 é o segundo número ímpar dessa sequência. Para você descobrir a posição do número 3, é só somar 1 e dividir por 2. Ó. 3 mais 1, 4. Por 2, dá 2. Quer dizer que o 3 é o segundo número da linha, dessa sequência. Se você pegar o número 5, ó, qual é a posição do número 5? Você está vendo que ele é o terceiro número ímpar? 1, 3, 5. O 5 é o terceiro número ímpar. Como você descobre a posição desse 5? Soma 1 e divide por 2. 5 mais 1, 6. Por 2, 3. Ele é o terceiro. Então, eu quero saber a posição do número 549. Soma 1 e divide por 2. Você vai descobrir a posição dele entre os números ímpares. E ele vai ser o número da posição 275. Aí, ó, só para ilustrar, eu fiz isso aí. Tá aqui o gabarito embaixo. Então, só para encerrar para vocês, gente, espero ter ajudado vocês aí como orientação para os estudos. Só um pequeno comentário.
Eu falei que na última prova, no último concurso, caíram 3 questões de raciocínio lógico. Uma foi de lógica de argumentação. Uma questão foi sobre esse assunto, por isso que eu destaquei em outra cor. Outra questão foi de lógica de primeira ordem, aquele envolvendo todo, algum e nenhum. E o outro foi de princípio de contagem. Esse, parecido com esse que eu mostrei, de contar, tentar descobrir qual é o próximo, etc. E tal. Problema de contagem. Então, foi isso que caiu. Agora, quantas questões vai ter no próximo concurso? Vamos descobrir só. Nem quando sair o edital, porque no edital eles não dizem quantas questões são. Né? Você descobre na prova só. Mas, historicamente, são 3 questões. De repente, serão 3. Mas, de repente, pode aumentar, pode ser 5, 6. Então, espero ter ajudado vocês com uma orientação para os estudos. E bons estudos para vocês. E um abraço.